Podem sentar. Peço permissão nessa noite para não apresentar o pregador. Acho desnecessário. É verdade. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. É uma alegria estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos fazer um estudo um pouco diferente, porque eu vou fazer 3 leituras. É um estudo sobre o mandamento do Senhor. E existem níveis de dificuldade desse mandamento. Um primeiro nível, um segundo nível e um terceiro nível. Então nós vamos trabalhar então com 3 textos que apresentam esses níveis sobre os mandamentos. A gente sabe que a lei do Senhor, né, ela é antiga, ela é de muitos anos atrás, mas ainda, por mais que seja antiga, ela ainda é atual e é útil e tem valor para nós. Ela foi aperfeiçoada, cumprida e aprofundada por Jesus, e hoje se apresenta de uma forma muito mais ampla para nós. Mas a lei em si, ela é importante. Então, eu queria compartilhar primeiro o texto, nível 1 do mandamento. Né? O primeiro texto que a gente vai trabalhar é Mateus 22, de 34 a 40. Enquanto você abre Mateus 22, de 34 a 40, eu vou já esclarecendo sobre o contexto. Né? Jesus ele foi testado por um fariseu, por um mestre da lei, perguntado sobre qual é o mandamento mais importante. E ali é interessante porque a gente pensa que Jesus ele está sendo testado no sentido de que aquele fariseu ali queria de repente ver se ele era o Messias. A princípio os religiosos não tinham convicção quase de que Jesus não era o Messias mesmo, tanto que depois o levaram a julgamento e à cruz. A questão ali não era essa, a questão ali era saber se aquele mestre que ensinava era realmente um mestre. Então nós vamos ler esse texto aí juntos. Eu leio e vocês acompanham. Mateus 22, 34 em diante. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. E ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma. E aí eu vou parar por aqui. O fariseu, ele continua explicando sabiamente o texto. Por que Davi se referiu ao Filho de Deus. E aí depois Jesus, no outro evangelho similar, sinótico, ele explica, né? Jesus fala para esse fariseu: o reino está próximo, você está próximo de chegar no reino. Mas esse ensinamento aqui, número 1, que a gente vai trabalhar, é justamente amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes ele apresenta amar a Deus. Amar a Deus é a lei. Ele cita Deuteronômio 6:5. E eu vou mostrar para você aqui, Deuteronômio 6:5. A gente pode ver aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus, ele estava sendo realmente testado, se ele conhecia a lei, se ele tinha feito, vamos dizer assim, uma espécie de um seminário dos judeus, um curso de mestre. E ali Jesus responde sabiamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele cita Deuteronômio 6. E mais à frente ele acrescenta, né? E ele cita Levítico 19, 18. Lendo Levítico 19, 18, temos assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí ele diz que esses 2 mandamentos resumem toda a lei. Só que é sabido dos judeus, tranquilo para eles amar a Deus e amar ao próximo.
para os judeus não tinha dificuldade, só que amar o próximo para o judeu era de repente amar um judeu, amar um do mesmo povo, mas eles tinham dificuldade de amar um estrangeiro, eles tinham dificuldade de receber alguém de fora, e até um samaritano, que por mais próximo que fosse, era distante no coração. Eles não tinham uma clareza desse amor e do que era o próximo, tanto que em outra passagem, um fariseu pergunta para Jesus: quem é o próximo? Quem é esse próximo que eu tenho que amar? Só que esse é o nível mais fácil. Amar o próximo como a si mesmo é o nível mais fácil que nós temos que colocar em prática. Amar, você se ama, você gosta de você, você quer o melhor para você, eu quero o melhor para mim. Por mais que a gente não saiba o que é melhor direito para nós, a gente tem que recorrer ao Senhor. No fundo, a gente pensa algo positivo sobre nós, a gente deseja conquistar algo positivo. Então aquilo que eu quero para mim, eu desejo para o próximo. E assim funciona essa lei de amar ao próximo. É um nível, a princípio, mais simples. Simples de entender, simples de cumprir, e que qualquer pecador, a princípio, pode cumprir. Só que aí temos um outro nível. Um nível um pouco mais difícil. E aí nós vamos abrir um outro texto. Nível médio. Jesus, ele aperfeiçoa o mandamento. Mateus 5. Agora Mateus 5, 44 a 48. É um outro nível. Amar o próximo como a si mesmo, como a gente está vendo aqui, é simples. É simples de entender e até simples de fazer, porque o que eu quero para mim, eu desejo e cumpro também na vida do próximo. Mas aí Jesus aperfeiçoa esse mandamento e dificulta um pouco mais, que é amar o inimigo. Então vamos lá, Mateus 5. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então agora fica um pouco mais estreito. Fica um pouco mais difícil. Esse padrão, que era um padrão até humano, agora se torna um padrão divino a ser cumprido. Um padrão de perfeição, perfeição divina, né? Que sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Então ele apresenta essa dificuldade, amar o inimigo. E aí eu tinha dúvidas quando eu era mais novo. O que seria amar o inimigo? Porque ali não mostra, pelo menos o texto, em outros também, a gente não vê alguma promessa do tipo assim: ame o seu inimigo, e aí ele vai virar o seu amigo, e aí vai dar tudo certo. Não vi isso ainda na Escritura, procurei, não vi. Então eu tinha essa dificuldade de compreender como é que é amar um inimigo. E é uma pessoa que, o que é um inimigo? É o contrário de amigo, né? O amigo ama, o amigo quer o bem, o amigo fala a verdade para te ajudar. E o inimigo? O inimigo, ele quer o seu mal. Alguns inimigos querem até a morte, né, da pessoa. Eles não falam a verdade para você, eles falam a mentira. Eles dizem falso testemunho de você e assim por diante. Inimigo. Eu fico assim: como podemos amar um inimigo se ele me deseja tão mal assim? E se ele tivesse uma oportunidade, talvez ele me mataria. Mas Jesus está dizendo para a gente ser perfeito e amar o inimigo. Ele diz, por exemplo, que é muito simples. Qualquer pecador, publicano, cobrador de impostos, qualquer um pode amar aquele que ama você. Você pode amar os seus parentes, aqueles que amam você. É simples amar. Agora, amar o inimigo é difícil. E aí, tentando entender esse texto, a única conclusão que a gente tem, quando a gente lê mais à frente, quando Paulo fala um pouco sobre isso também, Paulo fala sobre se o seu inimigo tiver fome, dê de comer; se o seu inimigo tiver sede, dê de beber. E aí foi começando a clarear. Mas ainda assim é difícil, meu irmão. Você imagina, tudo bem, aquela pessoa que quer o seu mal, talvez ela nunca vai querer o seu bem,
e ela sempre vai se declarar um inimigo seu, talvez seja isso. E como amar essa pessoa, mesmo que não seja de intimidade, de almoçar junto, de conviver na casa. Como amar essa pessoa? É na necessidade, é na situação que Deus vai preparar. E é nessa hora, é um teste para ele e para você. Para ele, é porque ele está sendo quebrado e estando em necessidade. Quebrado pelo Senhor. E para você, é que você vai estar sendo testado se você tem o padrão divino. Se você consegue colocar em prática o padrão divino. Até porque a palavra diz que nós, antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. E Deus mostrou um amor para o inimigo, entregando seu próprio filho para morrer. E nos transformando em amigos. Então, no mínimo, nós temos que ter esse padrão. E é isso que Jesus coloca aqui. Um nível um pouco mais elevado. O amor não é mais para aqueles que a gente está acostumado, mas para aqueles que a gente não está acostumado e aqueles que nos odeiam. É difícil. E Jesus, ele então aperfeiçoa esse amor. Eu pergunto para você, você consegue pensar numa situação em que você foi colocado em testes nessa questão de um inimigo? Ou de uma pessoa que deseja o mal para você e ter que amar? Não precisa responder, mas é uma situação realmente complicada. É uma situação que só quem tem o Senhor pode colocar em prática. Então, para ser divino, para cumprir esse padrão divino, você precisa, e eu preciso, ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus para aí receber desse amor, aprender desse amor e colocar em prática esse amor. Mas a gente, como igreja, às vezes se coloca em situações, às vezes de hipocrisia. A gente ama aqueles que gostam da gente. A gente ama aqueles que nos fazem bem, mas esquece de amar aqueles que nos fazem mal. Então, é um lembrete aqui para nós, como igreja, como filhos de Deus. Devemos amar aqueles que não nos querem bem ou não nos amam. E aí temos agora um terceiro nível de amor. Eu chamei de um novo mandamento, porque Jesus falou que apresentaria para nós um novo mandamento. Quando Jesus ele instituiu a chamada ceia do Senhor, ele apresenta literalmente, com essas palavras, um novo mandamento. Em João 13, de 34 a 35, você pode abrir aí? João 13, de 34 a 35. É o momento em que ele está instituindo a ceia do Senhor, se despedindo, se preparando para morrer. E aí ele apresenta um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí vem um nível mais profundo, vem um nível mais difícil. Se amar o inimigo já era difícil, e Jesus apresenta esse padrão elevado de amar o inimigo, agora ele apresenta um novo mandamento: amar como ele amou, não mais como a si mesmo, mas como ele amou. Como é amar como Jesus amou? Como é? Amar de quê? De se entregar. Amar de quê? De levar a culpa no lugar do outro. Não é isso que Jesus fez? Amar de sofrer a punição no lugar daquele que deveria ser castigado. Se colocar, se entregar. E esse amor é interessante que Jesus apresenta para os discípulos. E ele apresenta e diz assim: se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão testemunhar e todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, não tem como, e a gente está falando aqui culto Kalel, vocação, missões. Não tem como a gente trabalhar sobre vocação, missões. Quero fazer missões, pregar o evangelho e fazer a obra de Deus, se eu não tenho esse amor, se eu não pratico esse amor mais elevado, um novo mandamento. Se eu não tenho esse amor, eu não tenho como cumprir Mateus 28, 19 a 20, portanto, ir de fazer discípulos, batizando, ensinando
a obedecer. Não tem como, porque é através desse amor. E mais uma vez, como eu posso amar? Você pode amar o seu irmão ao ponto de se entregar por ele. Esse é o ensinamento de Jesus para a igreja. A igreja seria conhecida como de pessoas que são discípulas de Jesus, se tivessem esse amor. Agora eu pergunto, será que nós como igreja, não só aqui em Campo Grande, em maneira geral, nós, igreja batista, evangélica e tal, nós temos sido conhecidos por esse amor? Um amor de se entregar, um amor de morrer, de levar a culpa, um amor de servir, um amor de deixar, pode passar. Se houver uma disputa, por algum motivo, eu abro mão da disputa, ao invés de levar às vias de fato e aos finais. É isso que esse amor representa. É amor entre irmãos, irmãos que foram conquistados com o sangue precioso de Jesus. Pessoas que eram estranhas, inimigas de Deus, se tornam amigas, se tornam filhas de Deus, descendência de Deus, e ao ponto de se chamarem de irmãos. E aí Jesus pede para colocar em prática esse amor. Eu imagino que os discípulos, quando ouviram isso, eles não tinham percebido ainda o que seria, mas quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ressuscita e fica mais um tempo com eles, quando a dinâmica da igreja primitiva ocorre, eu acho que aí todos perceberam e nós podemos perceber melhor. Amar como Jesus amou é diferente de amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é o bem que eu quero para mim, eu quero para ele. Agora, amar o irmão como Jesus amou é dar algo que eu não tenho nem condições de dar. É dar algo que eu, no meu instinto, eu não posso dar, como a minha própria vida. E eu acho difícil para mim, como ser humano, cumprir esse mandamento. E acho que é difícil. Mas a palavra de Deus diz que não é pela nossa força mesmo, não é por nós, mas é através do amor que Ele nos deu. Então, não tem jeito. Se temos que praticar esse mandamento, se o assunto é mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, primeiro nível. Amar ao inimigo, um nível um pouco maior. E amar como Jesus amou ao ponto de morrer. Então nós temos que ter um encontro com Jesus. Só que às vezes eu vejo um pouco de hipocrisia entre irmãos. Não estou falando especificamente de um lugar, mas a gente vê alguma hipocrisia até em nós mesmos, porque a gente fala disso, a gente prega sobre isso, a gente canta sobre isso, a gente até faz caridade e vai lá fora e vai fazer um monte de coisa lá fora, entregar, e tem que fazer. Mas aí quando aquelas pessoas que estão lá fora precisam ver o amor de Jesus em nós, que é o amor de se entregar, aí nós às vezes falhamos, e aí não tem como cumprir a missão. Cumprir a missão do Senhor é praticar o amor impossível de Deus, isso que se torna possível através dele mesmo. Um novo mandamento é novo, é porque tem algo que é velho. Tem algo que é velho e que não é desnecessário, pelo contrário, é importante, mas é menor, é incompleto, se torna completo quando Jesus então apresenta: amem-se uns aos outros, entreguem-se, dê a sua vida, dê passagem, leve a culpa, abra caminho, não dispute. Quantas vezes, aí eu falo por mim, um testemunho meu, eu me coloquei em disputas. Eu imagino que todos nós já nos colocamos em disputas às vezes entre irmãos, e essas disputas não são aconselhadas. Temos que abrir mão. Por exemplo, aí você vê como é interessante. José poderia ter reivindicado direitos quando estava entre os irmãos, mas ele foi traído pelos irmãos, jogado num buraco, e ele confiou em Deus, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele não reivindicou os seus direitos. Mas interessante que José não conhecia Jesus naquele tempo. Jesus não estava ali como verbo encarnado. Estava atuando desde a criação, mas não como verbo encarnado. Ele não sabia nem que o nome seria Jesus, porque foi revelado depois. Mas José, ainda assim, revelado por próprio Deus, Pai, soube amar, um amor parecido, que aponta para o amor de Jesus. Não batalhou, não brigou, não lutou. E a gente vê nas escrituras exemplos de pessoas que
como José, que não batalharam, que não brigaram, e exemplo de pessoas que brigaram e se deram mal. Agora, a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela tem uma missão, ela tem um objetivo, que é apresentar Jesus às nações, e especificamente aqui como igreja local, a Campo Grande. E eu fico às vezes pensando, será que quando as pessoas nos veem como igreja, elas veem o amor de discípulos? Será que elas têm condições de ver? Será que quando você cumpre a sua chamada, faz a obra do Senhor, você coloca em prática um amor dessa forma? Eu falo por mim, por exemplo, eu tenho um temperamento um pouco colérico, nervoso. Se eu deixar esse temperamento sair, botar esse negócio para fora, muito provavelmente pessoas não vão ver esse amor que deveriam ver. Mas isso não é só apenas em palavras, em comportamentos e em esbravejar, mas é em situações também mais difíceis. Disputas em família. Às vezes a pessoa, os vizinhos lá escutam as brigas da família. São membros da igreja, são membros da igreja de Campo Grande, da igreja não sei da onde, da igreja de Santa Cruz, sei lá. São membros da igreja, como pode? Agora é diferente. Jesus, ele quer que nós coloquemos em prática esse amor. Coloquemos em prática. E colocar em prática é quando você está no seu dia a dia. É quando você está no dia a dia da igreja. Parece tão banal, às vezes falando, explicando, parece tão simples, parece tão bobo. Mas é o bobo que a gente não cumpre. É o fácil que a gente não faz. Porque é fácil de entender, mas é praticamente impossível de cumprir. Só quem pode nos capacitar a cumprir é o próprio Senhor. Eu não vim aqui falar de amor ágape, amor eros, amor filéu, palavras gregas. Eu vim falar do amor que só Jesus pode dar. E se você quer cumprir esse amor, tenha uma experiência com o Senhor Jesus. E se você já tem uma experiência com o Senhor Jesus, busque o Senhor todos os dias. Se abasteça da palavra de Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo para produzir frutos do Espírito. A palavra de Deus diz, Paulo diz que existem dons importantes como fé, esperança e amor. Já foi pregado aqui há pouco tempo. E o amor é o maior. E o amor é o maior. Eu provavelmente não conheceria a maioria de vocês aqui se eu não tivesse sido alcançado pelo amor de Jesus. Nós provavelmente não teríamos um contato como pessoas se relacionando se não tivéssemos sido alcançados pelo amor de Jesus. Quando a gente fala de comunhão no Espírito Santo, é a prática do amor. E essa prática é milagre. Ela não é fruto de um esforço humano, de um braço humano que confia na força do homem. É fruto de um milagre que transforma a sua vida, que é Jesus Cristo, que entra no seu coração. E eu convido a igreja a refletir sobre isso. Existem 3 níveis de amor, ambos com as suas limitações e dificuldades para nós cumprirmos. Mas Jesus Cristo na cruz, ele abriu todo o impedimento que havia para se cumprir esse amor. Os judeus não conseguiam cumprir. Os judeus sabiam de cor e cobravam Jesus, se ele entendia dessa decoreba do amor. Mas eles tinham dificuldade de cumprir. Mas hoje nós, quando nos esquecemos, quando pouco buscamos o Senhor, quando viramos as costas, viramos para o lado ou para o outro, nós também nos esquecemos do amor. O amor é através de uma regeneração de Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalhando na sua vida. Processo de santificação. A busca que você vai fazer, confiando não em você, mas que o Senhor vai cooperar para que você possa atingir esse fruto. Mas é difícil. Eu reconheço que é difícil. Eu reconheço que é trabalhoso. Eu reconheço que amar pessoas, às vezes desconhecidas, para depois conhecê-las, chamar de irmão, se eu não tenho nem intimidade, e deixá-la ser primeiro do que eu, sentar no melhor lugar do que eu, abrir mão para ela passar, ou levar a culpa, se for assim, salvar. A gente vê como é difícil.
E é um desafio para nós como igreja. A palavra de Deus mostra em Atos, mostra através das cartas de Paulo, as brigas da igreja, as lutas, as disputas que havia na igreja. E eu não estou falando especificamente um tipo de disputa de igreja. Disputas que aconteciam porque não tinham discernimento ainda sobre o amor. Mas nós, hoje, 2000 anos depois, temos discernimento do amor. Temos contato pleno com esse amor, através de Jesus Cristo. Nós cantamos sobre esse amor hoje. Nós celebramos sobre esse amor. Nós preparamos um memorial e um símbolo, que é a ceia do Senhor, para falar desse amor, para lembrar e anunciar desse amor. Mas que nós não vivamos só de símbolos, só de memórias, mas que vivamos de prática, para que o símbolo seja real em nossa vida. Se nós vivemos apenas de símbolo, de aparência, de vestimenta, que diferença nós temos dos judeus, dos fariseus? Nós devemos andar em perfeição, como o Pai é perfeito, como Jesus falou, num caminho mais excelente. Um caminho em que a vida não é importante, mas o irmão que foi conquistado pelo sangue de Jesus é o mais importante. Que eu chamo de irmão por causa do sangue. Às vezes eu não tenho até intimidade, mas eu sei que ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele é meu irmão. E eu tenho que amar assim. Ser conhecido por esse amor. Isso é a missão. Se eu não for conhecido por esse amor, eu não consigo fazer discípulo. Eu não consigo pregar, batizar, discipular, ensinar. Porque o ensino que Jesus nos deu, apesar da palavra e muita palavra, mas foi com a vida e a presença dele em nós. Ele é a palavra, ele não falou a palavra, ele é a palavra. E por ser a palavra, ele mostrou como viver a palavra. E nós devemos viver a palavra. É difícil, às vezes, entender. É difícil porque nós, como seres humanos, pecadores, nós achamos que estamos fazendo, achamos que estamos cumprindo. E quando menos esperamos, o Senhor nos mostra onde nós estamos falhando. Então, a mensagem de hoje, por mais simples que seja, é que nós entendamos que os níveis de amor se estreitaram, mas nós devemos cumprir. E nós só podemos cumprir pela misericórdia do Senhor, pela graça dele. Ele nos comprou com sangue. E ele pode dar vitória para você em tudo, se você entregar a sua vida para ele. E se derramar, e se entregar como ele se entregou pelo irmão, pela igreja. Como ele tem se entregado. Eu convido você a se entregar. Eu convido você a se desarmar. Não lutar. Seja lá qual for a luta. Contra irmãos. Entregue a sua vida para ser morto. Jesus se entregou para morrer. Eu não vou convidar ninguém a vir à frente, mas eu vou convidar você a refletir. Viver o amor é diferente de falar do amor. Nós, como vocacionados, e culto de vocacionados, falando sobre missões, falamos de missionários, eu mesmo, como missionário local atualmente, falar do amor é muito fácil. Mas falar do amor, sem viver o amor, é palavra vazia. É pela misericórdia de Deus, porque é a palavra de Deus, o Senhor por misericórdia alcança. Mas Ele nos convidou a proclamar a palavra com palavras, mas vivendo. As pessoas têm que ver transformação em nós. As pessoas têm que ver mudança. Nós fazemos nossas reuniões, nós fazemos nossos corais,
nossos grupos, PGs e outros tipos de grupos que tem nas nossas igrejas. Mas se não tiver o amor, como disse o próprio Paulo, nada seremos, nada seria, nada será. E se não tiver o amor, não tem cumprimento da missão, não tem cumprimento do chamado. Nós fomos chamados para boas obras, e a grande obra, a primeira obra, é amar, é cumprir o novo mandamento. Nós não fomos chamados para disputar espaço ou disputar ideias, opiniões. Eu penso de uma forma, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para, eu sou grupo jovem, grupo de criança. Isso tudo é didático, isso tudo foi feito para facilitar, para nos ajudar. Mas nós fomos chamados para amar, como Jesus amou, para nos entregar, para morrer. Existem pessoas nesse momento que têm se entregado para morrer em lugares que a morte é muito próxima. Países como Coreia do Norte, China, países de religião islâmica, países fechados, Índia também, um país que eu até estava me preparando para ir junto com a minha esposa, mas Deus mudou a nossa vida para uma outra direção. Mas existem países assim. Existem países que a palavra de Deus, ela não chegou num livro. Existem tribos que não chegou num livro, formatado bonitinho, ou num tablet ou num celular. Existem lugares que não chegou. Mas quando chega um servo de Deus, a palavra de Deus chega. Quando chega aquele que vive o amor para morrer, a palavra de Deus chega. E o convite de Jesus foi muito simples: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E todos, ele falou todos, vão saber que vocês são meus discípulos. Se temos que fazer o mundo saber quem é Jesus, quem é o Mestre, Deus, através de Jesus, nos deu o caminho, o amor. O amor tem que ser vivido, mas sem transformação e sem encontro com o Senhor, sem ser marcado pelo Senhor, sem ser tocado pelo Senhor, sem ser mudado de velha criatura para nova criatura, sem ser mudado de velho homem para novo homem, sem ser mudado de Jacó para Israel, não é possível amar como Ele amou. E eu me pergunto, no Brasil, onde está esse amor? A palavra de Deus também diz, Jesus mesmo disse, que o amor no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas eu, sinceramente, eu queria saber se a igreja do Senhor faz parte disso. A igreja, não a igreja local em que você tem uma carteira de membro, em que você, aqui nem tem carteira, que bom, mas tem igreja que dá carteirinha de membro, tem igreja que dá carteirinha vou fazer essa piada de novo, não resisto, eu prego esse sermão, eu faço essa piada, a carteirinha tão poderosa que paga meia entrada no cinema, e acha que também está pagando uma entrada total para o céu, porque tem uma carteira. Mas a verdade, meu irmão, que Deus não chamou a gente para ter carteira de membro, para ser molhado quando te falaram ou disseram, se você foi batizado. O batismo só vai ter valor se você tiver transformação. Precisamos ser transformados pelo Senhor. Precisamos parar de achar que estamos bem. Sempre estamos bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou bem, mas não estou.
temos que aprender a viver como irmãos. Eu não acho que devemos montar uma comunidade e tudo em comum, como era na igreja primitiva. Então eu não tenho mais a propriedade. O pastor até pregou sobre propriedade, com muita propriedade, inclusive. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que nos desarmar, tirar as nossas máscaras, se é que alguns usam, não sei, e nos deixar ser moldados e transformados pelo Senhor. Amar como Jesus amou não é uma força que você faz e eu vou amar, porque se eu fizer força para amar alguns, eu não consigo. Amar como Jesus amou é se deixar ser transformado por Ele. Eu não vim falar de uma coisa que eu sou, eu estou muito bem, eu sou o melhor de todos aqui. E aprendam comigo, né? Paulo até fala sobre aprender com ele, mas não tem essa pretensão de me colocar num patamar de superioridade. Eu consigo viver esse amor 24 horas por dia. Mas eu venho convidar a você a refletir e lembrar que se você não pedir ao Senhor para trazer a memória esse amor, nós vamos viver mais 100 anos de igreja e outras igrejas com altos e baixos, com bênçãos e vitórias e derrotas. Uma igreja como a nossa, triunfante, poderosa, que tem uma história linda, mas a beleza dessa história está no amor de Jesus. Eu acredito e vejo e percebo que a vitória que essa igreja de Campo Grande, especificamente a nossa igreja, tem é quando ela vive o amor de Jesus. Quando essa igreja vive o amor de Jesus, ela vence. Quando essa igreja vive o amor de Jesus, não tem crise política, não tem dificuldade financeira que seja, não tem presidente da república ou presidenta, como a anterior dizia. Não tem problema que possa tomar a alegria de viver entre irmãos, a alegria de viver entre pessoas tão valiosas que o próprio Jesus derramou seu sangue. Nós devemos lembrar, se nós lembramos que nós somos valiosos, e porque o próprio Deus nos ama e nos entregou Jesus, temos que lembrar que o nosso irmão também é valioso. E eu acho que é tempo de nós renovarmos os nossos votos de amor como irmãos, como igreja, como servos de Deus. Eu convido você a procurar em oração, buscar, pedir ao Senhor: Senhor, sonda meu coração e coloca o nome de uma pessoa, de alguém que porventura eu tenho deixado de praticar esse amor. Nós não fomos chamados para viver de falar, nós fomos chamados para falar do que vivemos. Eu convido você a viver mais uma vez, a caminhar mais uma milha, caminhar mais uma vez. Eu chamo o coral agora, nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar que nos rendemos aos pés do Senhor. Nós confiamos a nossa vida no Senhor. Nós confiamos nesse amor. Nesse amor. Enquanto cantamos, você é convidado a cantar, a aprender essa canção conosco, refletir, orar essa canção.
na tua presença para clamar. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Senhor, não somos nada, não temos posição, não temos cargo, não temos título. Tudo pode, tudo vai passar. Só o teu amor nos mantém eternamente. Sempre há de existir. Sempre há um novo começo, um novo amanhã. Preparado pra mim. Convido você a ficar de pé agora, vamos cantar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés,
desta noite como oração. Eu quero agradecer a você que dedicou, obrigado, que dedicou parte do seu tempo ao Senhor aqui nessa noite em adoração, apresentando o seu culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Obrigado ao coral, né? Coral maravilhoso, coral Teus. Obrigado a Henri, a Raquel, né? A Adele também, que contribuiu magnificamente com o seu soprano hoje, várias vezes aqui no culto. Tudo isso conspira para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Que o Deus que trouxe você o leve em plena paz e segurança. Para fazer a bênção apostólica, eu queria fazer uma oração. Me lembrei do hino antigo, tem uma frase lá, tem aí? Uma frase naquele hino antigo, é a terceira estrofe. Queria que você orasse comigo, que às vezes falar de amor é fácil, o custo envolvido é muito alto. O custo envolvido é muito alto. Amar um filho é rebeldia, amar um marido em disfunção, uma esposa em ato de desobediência, uma ovelha rebelde é difícil, é custoso, mas Deus nos chamou para amar. Amém? Se podes orar, se não conseguir, não ore, mas se podes orar, ore comigo esta oração para nós encerrarmos o culto desta noite. Vamos todos juntos? Ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado, mostra amor, não te des, mas responde, vence pelo amor. Amém? Que Deus te abençoe. E quando for custoso, nutre amor. Que Deus abençoe você. Vamos receber a bênção apostólica com a sua oração silenciosa e o canto final do coral Teus. Esse culto está encerrado, convidando você a estar conosco domingo. Estaremos aqui às 8h30 para a Escola Bíblica Dominical. Às 9h45, quero lembrar do horário, 9h45 o culto matinal, 19 horas o nosso culto da noite. Temos sido muito abençoados como igreja do Senhor aqui. Lembrar os irmãos que no sábado, os irmãos terão que dizimar ao governo 1 hora, viu? É isso mesmo? Dizimar ao governo 1 hora. Quando o seu relógio marcar 11, que horas são? Meia-noite. Não, tem que empurrar o relógio, não é isso? Quando for 11, tem que empurrar para meia-noite. Se for meia-noite, você tem que empurrar para 1. Eu não sei onde você vai empurrar o relógio. Você vai dizimar 1 hora para o governo. Ou seja, a sua EBD domingo é 7h30 da manhã. E o culto da noite é 18 horas com o sol a pino. Vou ter que mandar forrar o vidro ali, né? E não tem jeito, eu vou manter 18 horas. Aí vai ser 19, porque quando dá 21 horas aqui o terminal está fechando. O pessoal está correndo para pegar o ônibus, tá bom? Então você vai se lembrar que domingo você diz, quando anoitecer eu vou para a igreja. Aí já acabou o culto, irmão, porque 18 horas é 19, viu? E o culto vai acabar 20h30, então 19h30, o sol está a pino. E você já está indo embora para casa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Ajusta o relógio, que o horário de verão começou. E só acaba em fevereiro. Não é isso mesmo? Só acaba em fevereiro. O dia mais longo aí nesse final de ano. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado pelo culto, pela coragem que tivemos também de orar, respondendo ao sermão. É custoso, mas ainda quando for custoso, vamos viver o amor. Ao terminar o culto, eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu divino e santo Espírito sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, um bom final de semana para todos. Teu sacrifício por mim, todas as bênçãos tu deste a mim, em cada luta